Nós estamos dando início a mais um encontro, mais um estudo no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, Casa de Deolindo Amorim, com a presidência de honra de Jorge Andréa e todos os nossos amigos espirituais que trouxeram o ICEB até hoje, para que nós possamos dar-lhe continuidade na estrada do cumprimento de sua missão. Nós te agradecemos, Mestre querido, neste instante, unidos que todos estamos em teu nome e por teu amor, rogando-te, Jesus, a proteção para nossas mentes e corações, para o nosso querido irmão, companheiro José Henrique Rubim de Carvalho, que mais uma vez vem até nós para trazer-nos o fruto de seus estudos e que neste instante recebe, porque te pedimos as bênçãos especiais por sua mente e seu coração. Graças te damos, Mestre, e agora também vamos acompanhar as vibrações e as palavras de nosso querido irmão César Reis, que aqui está conosco para nossa alegria, recuperando-se plenamente. Graças te damos. Ficamos muito felizes, irmãos, pela retomada das atividades, né? Pelo nosso instituto, com essa programação tão especial, né? Que foi elaborada, que, dizemos assim, numa palavra que é uma programação imperdível, né? Imperdível. Realmente uma casa de estudo, de pesquisa, né? É uma casa, assim, indispensável no movimento espírita do Brasil e do mundo. Aliás, tornou-se assim graças aos esforços dos pioneiros, né? Sobretudo nosso Diolindo, dos trabalhadores do bem, da luz e da paz, como o Dr. Jorge Andréa, né? Enfim, mais um dia muito especial, a nossa alegria imensa e a nossa certeza de que os bons espíritos estão conosco, sobretudo com o nosso querido amigo Dr. Rubim, para os estudos da noite de hoje. Vamos todos ficar em paz, que as bênçãos do Senhor nos acompanhem durante todo o tempo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nosso irmão José Henrique Rubim de Carvalho é médico do trabalho, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bach, presidente da Associação Médico Espírita de Nova e Friburgo, AME Friburgo, membro da Associação Médico Espírita Carioca, AME Carioca, núcleo Nova Friburgo da AME Carioca. É expositor espírita, também aqui, claro, do ICEB. Ele vem nos falar hoje sobre o perdão e os aspectos neurocientíficos. Nosso querido Rubim, estamos aqui todos ouvidos. Muito obrigado, Nádia. Obrigado, queridos irmãos, companheiros do ICEB. É sempre uma emoção muito forte revê-los, principalmente o nosso professor, em recuperação, guerreiro como ele o é. Afinal de contas, o passado dele nos mostra isso, né? Nós sabemos das suas lutas bravas, defendendo bravamente os seus conceitos, suas ideias, e que hoje ele traz essa figura exponencial do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Não estou tecendo elogios, apenas estou falando uma realidade. Devemos muito ao professor César Reis, como devemos a Deolindo Amorim, ao nosso querido Jorge Andréa, sempre saudoso em nossos corações, e que possamos, sobretudo, companheiros, manter esta família. Essa família é indestrutível. Essa família é inseparável. Temos que, cada momento, cada dia, nos vincular e trazer novos elementos para o nosso convívio. Assim todos nós esperamos. Então, diante dessa prévia, vamos falar de um tema muito significativo. Eu escolhi essa foto porque ela realmente nos diz respeito. Oferecer uma flor àqueles que nos ofendem, àqueles que nos magoam, àqueles que nos entristecem,
ofereçamos uma flor dessa estirpe, ou seja, odorífera, ou, se quiserem um termo mais poético, olorífera, que transcende em aromas sublimes, incomparáveis, certamente aromas esses do mundo espiritual. Então, vamos falar do perdão e como funciona tudo isso em nosso cérebro. Como isso é importante. Quais são as vias nervosas do perdão ou da vingança? Porque é muito natural ainda, em nossas condições espirituais, nutrirmos algum tipo de vingança daqueles que nos ofenderam, daqueles que nos caluniaram. Faz parte do nosso contexto. Costumo dizer, até a título assim de trazer um acréscimo muito suave a esse tema, há várias formas de nos vingarmos. Eu costumo brincar até e dizer: como é que o espírita se vinga? O espírita se vinga dizendo assim: está vendo? Lei de causa e efeito. Ou então, olhem, o castigo vem a cavalo. Sabe aquele sorrisinho no canto da boca, chamamos de sorriso de Esgar? Pois é. E isso tem um aspecto neurocientífico muito importante. Acreditem, nos dá prazer. A vingança nos dá prazer. Só que sentimentos de mágoa, ressentimento, de culpa quando não nos perdoamos, porque quando falamos de perdão, falamos também de auto-perdão, que é mais difícil ainda. Então, nós nutrimos esses sentimentos que nos dão prazer. Agora, guardamos estados ansiosos, até depressivos. Diferentemente, quando começamos a imprimir os caminhos do legítimo perdão. Quais são esses caminhos? Então, a nossa ideia aqui, nessa apresentação, é trazer o que acontece no cérebro e quais são os caminhos do perdão. Porque muitas pessoas dizem: eu perdoo, mas não perdoa. Aquele que passa na rua e diz: olha, eu perdoo fulano, mas se ele aparecer, eu vou atravessar a rua. Então, não perdoa. Verdadeiramente não perdoa. Então, como é que nós devamos agir diante de uma ofensa, diante de uma calúnia? Quais são as etapas para nós combatermos os estados de ansiedade, até de depressão, e termos uma felicidade maior do que aquela passageira de quem se vinga? Porque o mesmo circuito, chamado circuito da recompensa, ele é ativado quando nos vingamos ou quando perdoamos. Perdão é definitivo. A vingança nos dá um prazer temporário. Então, vamos cursar agora sobre esses aspectos. Eu já trago aqui para vocês algo que realmente é muito bonito. Perguntaram ao sábio o que é o perdão. E ele respondeu: é a fragrância que sai das flores quando são esmagadas. Como isso é profundo. A fragrância que sai das flores quando são esmagadas. Esse é o legítimo perdão. Mas qual é o verdadeiro perdão? Nós ainda precisamos perdoar, porque nos ofendemos, nos magoamos ante as ofensas, as calúnias, as agressividades. E aqui Gandhi nos responde: Supremo, porque Mahatma quer dizer Supremo. Um dia perguntaram para ele, a Gandhi, se ele perdoou todas as ofensas de seus inimigos. E ele respondeu que não, pois ninguém nunca o ofendeu. Por isso ele não devia perdoar ninguém. Então está aí uma resposta do legítimo perdão. Não ter que perdoar, porque não somos ofendidos.
Vejam a excelsitude deste homem, a grandeza deste pacifista hindu, o nosso querido Mahatma inesquecível Gandhi. Mas também nós vamos ver na nossa literatura uma criatura que também nos deu uma declaração exatamente igual. Vamos lá no livro Paulo Estevão, no capítulo 9 da nossa querida Abigail, grande amor de Saulo, Saulo de Tarso, que depois tornou-se Paulo, como sabemos. Abigail, irmão de Estevão, que foi morto sob as ordens de Saulo de Tarso. E ele, então, sabendo que ela era irmã dele, a isolou. Ela foi para Jope e Saulo continuou a sua jornada até que soube que ela estava doente, portadora de uma enfermidade, provavelmente uma tuberculose pulmonar. Ele foi a Jope totalmente arrependido de tê-la isolado para pedir perdão. Vamos ver como é que isso funcionou? Está lá no livro Paulo Estevão. E ele chega dizendo: Abigail, exclamou Saulo, comovidíssimo, logo que se viram a sós. Eu abdiquei o meu orgulho, a minha vaidade de homem público, para vir até aqui, perguntar se me perdoaste, se me não esqueceste. Vejam a súplica deste homem, o arrependimento deste homem. Saiu do seu orgulho, da sua condição de doutor da lei, de rabino, para ir pedir perdão a Abigail, irmã de Estevão, que ele mandou sacrificar. E ela disse: esquecer-te? Respondeu ela de olhos úmidos. Por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu a vida. Então, por que perdoar? A chuva benéfica que lhe deu a vida. Saulo lhe deu a vida. Não me fales igualmente em perdão, pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo? Ela já mostrando aqui o quão é difícil o autoperdão. Ter que se arrepender de suas faltas, pelo autoconhecimento, a humildade de se reconhecer, de se aceitar. Realmente, isso é mais difícil que perdoar o próximo. Daí ela ter feito esta observação. E nós, Saulo, pertencemos-nos um ao outro para a eternidade. Que coisa linda isto. Então, Abigail, antes de partir, quisera saber francamente, perguntou Paulo, se me desculpaste pela morte de Estevão. Minha alma está agora tranquila. Gesiel está com Cristo. Gesiel é o nome de Estevão, né? O nome legítimo dele. Ele está com Cristo e morreu legando-te um pensamento amistoso, mesmo tendo sido sacrificado. Olha as flores que exalam o perfume quando esmagadas. Poderia eu reclamar de minha parte, se Deus tem sido tão misericordioso para comigo? Ainda agora estou agradecendo ao Pai justo, de todo o coração, a dádiva da tua presença nesta casa. Precisava perdoar? Depois dessa declaração altamente espiritualizada? Mas, companheiros, uma coisa sempre me inculcou. Aquela frase de Jesus, no momento culminante na sua crucificação, quando ele, então, profere a seguinte frase, está em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, traçando um paralelo, se Gandhi não precisou perdoar, se Abigail não precisou perdoar, o pai precisaria perdoar,
O que Jesus quis dizer com isto? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu sempre procurei raciocinar sobre isto. Será que Jesus, aliás, todo o messianato de Jesus não foi para ele, foi para todos nós. Então, será que seria uma frase terminal para que todos nós pudéssemos perdoar? Claramente cabível essa ideia. Mas encontrei uma outra ideia que me calou profundamente e eu quero aqui dividir com todos vós. Está no livro, que não é um livro espírita, Amar Apesar de Tudo, desse filósofo, admirável filósofo, Jean-Yves Leloup, francês, doutor em psicologia, filosofia, doutor também. Na verdade, em psicologia, ele é PhD, filósofo e teólogo. Ele foi um padre da Igreja Ortodoxa e se encontrou com Maria Solesme, francesa, filósofa e escritora. E num diálogo, lá no capítulo 2 do livro, A Memória e o Perdão. Então, eu comecei a entender de uma outra forma. Eu queria dividir com vós. E diz, então, o filósofo, efetivamente, somente Deus poderá perdoar, que é não ter que perdoar. No entanto, ele perdoa o homem através do homem. Essa foi uma explicação extremamente positiva, concreta, porque vamos aqui raciocinar. Deus está em nós. Não foi o que Jesus nos falou? O reino de Deus não encontra-se nem aqui, nem acolá, encontra-se em vós. Então, se Deus está em nós, é como se Deus estivesse perdoando, porque Deus está em nós, através do homem. É o homem que precisa perdoar, utilizando-se de uma das leis de Deus. Fantástica essa colocação. Ele perdoa o homem, quer dizer, não é Deus, mas é o homem que tem as leis de Deus dentro de si, que o nosso querido Jorge Andréa chama de inconsciente puro. O self, o junguiano, o logos Heráclito, o ultraser de Plotino, realmente é o ápice. São as nossas culminâncias espirituais. Então, são as leis de Deus que estão em nós. Quando nós as utilizamos, e o perdão é uma das leis, nós estamos verdadeiramente perdoando, utilizando-se de Deus, ou seja, das leis de Deus que estão em nós. Eu acho que dessa forma a gente passa a entender o que Jesus quis nos dizer. É apenas uma elucubração, mas que traz a sua validade interpretativa. Benjamin Franklin, que todos nós conhecemos, o criador do para-raios, ele diz que as 3 coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. Que brilhantismo deste homem! Como é difícil guardar um segredo. Como é difícil aproveitar o tempo. Nós desperdiçamos tanto tempo com frivolidades, com futilidades. E como é difícil perdoar uma ofensa para chegarmos à condição de não termos que perdoar. E aqui uma frase de Emmanuel, para contextualizar tudo isto. Perdão e tolerância são alavancas da sustentação da nossa paz íntima. Então, quando falamos neurocientificamente que perdoar nos dá um alívio, que perdoar significa entender o outro, nós estamos adquirindo a paz e vamos exteriorizar esta paz. E vamos expressar essa paz. Tolerando as criaturas como elas os são. E se estamos tolerando, de certa forma, estamos perdoando. E outra frase de Emmanuel, muito significativa.
Não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios, ou seja, perdoá-los, que em outras circunstâncias poderiam ser nossos. Se o outro erra, por que eu não posso errar? Somos imperfeitos. Estamos dentro da mesma classificação. Se nos reportarmos àquela classificação kardeciana, aonde encontramos-nos como espíritos imperfeitos da terceira ordem e suas respectivas classes. Olhem só. Agora, isso é muito importante para nós, então, fazermos um link, um vínculo com o trabalho neurocientífico. E tirei daqui de Tertuliano. Quem foi? Ele foi um prolífico. Prolífico significa fecundo, útil, um prolífico autor das primeiras fases do cristianismo. Ele nasceu em Cartago, na província romana da África. Foi o primeiro autor cristão, o primeiro, a produzir uma obra literária em latim. Ele nasceu em 160 e desencarnou em 220 depois do Cristo. Por que eu estou citando Tertuliano? Porque ele tem esta frase extremamente neurocientífica que vamos ver após. Olhem o que ele nos informou. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Como eu disse no início, a vingança vai ativar o circuito da recompensa. Vai ativar exatamente a produção de dopaminas, concedendo à criatura uma felicidade passageira. Então, vingue-se. Agora, você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Olhem a diferença, como é gritante. Em função disso, é que eu me pautei no trabalho neurocientífico, que vamos agora apresentar a todos vós. Aí está, o perdão segundo a neurocientista da UFRJ, ela já não pertence mais, foi um trabalho que ela nos trouxe, a doutora Susana Herculano Rosel, o perdão segundo a neurociência. Vamos ver como é que funciona isso no cérebro. E ela nos fala, o perdão, olhem só, põe fim ao estresse. Que o vingativo vive estressado, vive ansioso, para um dia se vingar. Às vezes ele passa uma existência inteira. Eu já presenciei isto. Até com a morte, com a desencarnação daquele que lhe foi opositor. Há uma satisfação, por incrível que pareça, desse ódio nutrido ao longo de uma existência. E, meus amigos, como isto é corrosivo, é comburente ao arquipélago celular. Eu não tenho a menor dúvida, até porque aconteceu comigo, eu não me eximo disso, e também não tenho vergonha de relatar isso. Eu tive 2 cânceres, e os 2 ligados a mágoas. Os 2. Comprovadamente. Então, ela nos diz, o perdão põe fim a esse estresse causado pelo ódio crônico, porque a mágoa nós chamamos de raiva engolida. Nós ficamos com aquilo engolido e, consequentemente, estimula hormônios do estresse. Lá no hipotálamo até a suprarrenal, na elaboração de 2 hormônios que conhecemos, o cortisol e a adrenalina, e perturba o sono, aquela lembrança que fica daquela mágoa. E, meus amigos, isso aumenta o risco cardiovascular. Eu tenho um trabalho baseado em André Luiz que nos fala da ansiedade como causa de acidente vascular cerebral, segundo o nosso querido André Luiz. E eu especifico muito bem isso. Como é que funciona o estresse na parede arterial?
externamente e internamente. Então, aumenta o risco cardiovascular, aumenta a depressão, aumenta a ansiedade. Então, não nos resta alternativa. A alternativa é perdoarmos sempre. E daqui a pouco, depois desse estudo neurocientífico, eu vou trazer os degraus para mostrar como devamos funcionar, consequentemente perdoar. E isso deve ficar gravado na nossa tela mental. Isso é muito importante. O que acontece no cérebro que perdoa? E isso foi um estudo italiano que ela se baseou, recrutando voluntários para seguir um roteiro que os orientava a imaginar situações de ofensa às pessoas. Em seguida, os instruía a perdoar o tal inimigo imaginário. Ou, ao contrário, preste atenção, os incitava a planejar vingança. Tudo isso, todo esse trabalho de pesquisa acontecia dentro de um aparelho de RM, ou seja, de ressonância magnética. E o que foi detectado? Que o estudo mostrou que o perdão, assim como o perdão quanto a vingança, tanto um quanto o outro, envolvem ativação nas mesmas estruturas. Olha que interessante isto. Mas de maneiras diferentes. São circuitos nervosos diferentes. O perdão ocorre quando a ativação do córtex pré-frontal dorso-medial, essa estrutura cortical pré-frontal dorso-medial, é que regula nosso comportamento emocional. As nossas emoções são controladas por esse córtex pré-frontal dorso-medial. E quando perdoamos, essa estrutura é comandada por duas outras estruturas, olhem só, que nos permitem adotar o ponto de vista do agressor. Aí já está o segundo caminho. O primeiro vamos falar depois. Colocar-se no lugar do outro. Chamamos isso de ressignificar a atitude alheia. O que fez ele tomar essa atitude? Qual a razão? Então, nós já estamos, de certa forma, procurando entender a atitude alheia, emocional. Vocês sabem como se chama isto? Empatia. Estamos sendo empáticos quando nos colocamos no lugar do agressor. E diz ela aqui, e reavaliar o estado emocional deste. E fez ele tomar essa atitude. Por que ele me ofendeu? Será que ele não está bem? Será que ele teve algum problema familiar, profissional? Em suma, estamos tentando avaliar a atitude alheia. Isso se chama empatia. E quais são essas estruturas que, em verdade, controlam o córtex pré-frontal dorso-medial? É o preconeus e o lobo parietal inferior, respectivamente. Para que vocês tenham uma noção, aqui está. Vou aqui com o cursor onde está o córtex pré-frontal dorso-medial, em azul aqui, ó. Aqui, ó, lá em cima. Essa estrutura que controla o nosso estado emocional. E quando perdoamos, duas estruturas são ativadas que estão vendo aqui no outro quadrado aqui. O preconeus, aqui está num verde meio pálido, e aqui, um pouco lilás ou roxo, o lobo parietal inferior. Essas estruturas, então, é que vão regular o córtex pré-frontal dorso-medial. Visto isso, ela nos diz, isso fomenta a empatia, que coíbe ímpetos de vingança, de retaliação, via o córtex pré-frontal. E traz, meus irmãos, um estado emocional positivo.
funciona como um ansiolítico, sem a gente precisar tomar medicamentos. Qual é esse efeito positivo? É o alívio do perdão concedido. Cada ofensa, um perdão. Quando nos colocamos no lugar do outro, quando ressignificamos a atitude do outro. Mas, como ainda trazemos tantas sombras numa visão junguiana, vamos sempre nos ofender. Agora vocês estão entendendo o que Jesus quis dizer? Perdoai não 7 vezes, quando falou para Pedro, e sim 70 vezes 7 vezes, altamente psicológico e filosófico. É Jesus a nos dizer: vós carregais tantas mágoas, tantas culpas, então vós tem que perdoar incessantemente para ir debelando essas sombras que ainda habitam o nosso psiquismo. Vejo que maravilha o entendimento quando entendemos o que o Cristo, numerologicamente, quis nos dizer. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É um simbolismo, companheiros. Então, e se não há perdão? Aí, esse córtex que regula as nossas emoções, pré-frontal, dorso-medial, ele também é ativado. Mas aí sob o controle de uma outra estrutura, o giro temporal medial, e não mais o precuneus e o parietal inferior, embora também estão ativos, mas estão ocupados em julgar o agressor um vilão. Ou seja, diferentemente quando perdoamos. Não procuramos saber o que levou a criatura a fazer isto. Apenas consideramos a vilania da criatura. Ele é um vilão. E aí guardamos mágoas, ressentimentos, que é sentir de novo. E volto a repetir, companheiros, isso claramente já comprovado. A relação das mágoas que carregamos com aquela proliferação celular desorganizada que chamamos de câncer. Olhem só, o giro temporal medial representa a intenção alheia, nesse caso, de nos fazer mal, de nos ofender. Como a agressão foi intencional e não temos empatia com o vilão, vai ser sempre o vilão, o inesquecível vilão, o cérebro faz o que é mais sensato. O quê? Ele odeia ativamente quem o insultou, sem perdoar. Ou seja, uma representatividade cerebral, que em verdade é espiritual. E diríamos mais, é perispiritual também, cuja representação dá-se no nosso cérebro. Aqui está, só a título de esclarecimento, o giro temporal médio, que é este azulado aqui. Ó. É aqui que funciona quando nós não perdoamos e vemos o outro como um vilão. Diz a nossa querida cientista, isso é altamente espiritual, altamente. Diz ela, perdoar, portanto, não depende dos fatos, sejam eles quais forem. Sim, da nossa avaliação consciente, da intenção e das emoções de quem nos ofendeu. Isso abrem-se janelas interpretativas, porque passamos a avaliar. Isso gera empatia. Passamos a questionar o que o outro fez, por que fez. Então, ela nos diz aqui, quer perdoar? Coloque-se no lugar do outro. Isso temos que fazer. Primeiro, reconhecer a mágoa que está dentro de nós. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Segundo passo, colocarmos-nos no lugar do outro. Significa ressignificar. E o terceiro passo, que é o mais difícil,
que é se aproximar daquele que nos ofendeu. Está no Evangelho, isso de Mateus, que nós vamos apresentar daqui a pouco. Interessante que o corpo é o último a perdoar. A mente perdoa, o espírito já está buscando perdão, já está ressignificando, colocando-se no lugar do outro, mas o corpo e seus registros, dentro da densidade física, ainda não houve a diluição. Se nós nos aprofundarmos nisso, vamos ver que esses sentimentos de mágoas que trazemos de outras vidas e mais as consequências da vida atual, trazem seu registro. Sabe aonde? André Luiz nos fala sobre a lei de causa e efeito. Nas nossas mitocôndrias. Pois é, onde se fabricam as energias. E cabe à mente modificar o que está lá, como registro de causa e efeito. Na estrutura mitocondrial, para ser mais preciso, nas cristas mitocondriais. André Luiz nos fala isso no livro Evolução em Dois Mundos. E não quer perdoar? Recuse-se a ver o insulto pelos olhos do seu agressor. O que, francamente, em alguns casos, é a coisa sensata a fazer, nos diz ela. Recusar-se a ver o insulto pelos olhos do seu agressor. Tentar esquecer, sem perdoar. Então, diz ela, se a gente não tem capacidade ainda de entender, de se colocar no lugar do outro, passa a ser, francamente, a coisa sensata a fazer. Muito bem. Diante dessa apresentação neurocientífica, nós vamos para as etapas. Eu acho que é o mais importante nesse estudo. A neurociência nos traz realmente esse trabalho magnífico da Suzana, doutora Suzana. Vamos ver como é que nós devamos proceder. Então, somos ofendidos, perfeito? Então, vamos desenvolver mágoas, ainda não diluídas. São as nossas sombras, as pretéritas e as atuais. O que precisamos fazer? Identificá-las. Não há outro caminho. É um processo neurótico. Jung nos diz claramente que o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, não deva ensinar aos pacientes tentar extirpar a neurose. Simplesmente entrar em contato com elas. Ou seja, observar a mágoa que está em nós. Observá-la com muita atenção. Os budistas chamam de suprema atenção e nós espíritas, vigilância. Ah, fulano me ofendeu. Às vezes a gente tenta minimizar isto, falamos outros termos. Ah, é melindre. Melindre é mágoa, companheiros. Vamos tentar minimizar a mágoa que ainda trazemos, e todos nós, espíritos imperfeitos, trazemos. Basta que soframos uma agressão, seja ela qual for. Porque o orgulho ainda está presente, o egoísmo ainda está presente. Então, precisamos o quê? Identificar a mágoa. Como está aqui no Livro dos Espíritos. Autoconhecimento. Ou seja, buscarmos este autoconhecimento. Reconhecermos a neurose, a mágoa que trazemos. Tanto que Kardec, nessa terceira parte, conhecimento de si mesmo, ele faz uma pergunta extremamente pertinente. Olhem só, questão 919, que todos nós conhecemos. E por que eu destaquei o meio prático mais eficaz? Quando Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Então, companheiros, a pergunta está muito clara. Todo mundo quer se melhorar. Todo mundo quer resistir ao mal que está dentro de nós. E qual o meio prático
mais eficaz. Não sei se vocês estão notando que eu destaquei um advérbio de intensidade. Mais. Se é o meio prático mais eficaz, é porque não há outro. Ele é o maior. Então, é essa conduta que todos devamos ter. O meio prático mais eficaz. E não os outros, que estão abaixo. E a resposta todos nós conhecemos, que, em verdade, foi Santo Agostinho parafraseando Sócrates. Aliás, esta frase não é de Sócrates. Essa frase é dos templos sacerdotais da antiga Grécia, aonde nos portais, que chamamos de dintéis, é tipo um letreiro, estavam lá duas frases, que a humanidade, infelizmente, as destruiu. Mas Sócrates extraiu uma dessas frases. Conhece-te a ti mesmo. E a outra é nada em excesso. Lá no templo de Apolo, onde situava-se o oráculo de Delfos, das pitonisas, dos antigos templos gregos sacerdotais. Mas aqui, Santo Agostinho faz uma referência a Sócrates. Um sábio da antiguidade volou disse: conhece-te a ti mesmo. A frase mais é o método mais eficaz para nos melhorarmos. Então, se eu passo a conhecer a minha mágoa, passo a agradecê-la. Porque o Jung nos fala da tensão dos opostos. Devemos criar um oposto à mágoa, que é o perdão. Quando é a culpa, é o auto-perdão. Então, esse processo chama-se tensão dos opostos. Os opostos têm que estar tensionados para que os observemos. E aí vem o processo que Jung chama de integração. É através da integração das nossas sombras, dos nossos complexos, dos nossos débitos transatos, e vamos, então, lentamente, como Jesus nos afirmou, 70 vezes, 7 vezes, vamos diluindo essas mágoas. Mas temos que, inicialmente, buscar essa primeira situação, ou seja, vamos conhecer nossas mágoas, vamos identificá-las, vamos observá-las, vamos agradecê-las, vamos aceitá-las. Sem isso não há transformação. Sem isso não haverá o legítimo perdão. Vamos para esse livro muito interessante que fala das mágoas, um modo de entender uma nova forma de viver, do nosso querido Hamed, pelas mãos do nosso querido Francisco do Espírito Santo, médium, que nos fala no capítulo 18 sobre as mágoas. Vejamos. E para isso ele se baseou nessa frase fantástica de Paulo. Está em Efésios 4:26. Olhem o que Paulo nos diz, ou seja, nos convidando ao autoconhecimento. Aceitai-vos, magoai-vos sim, irai-vos sim, para que você identifique tudo isto. É o primeiro passo. Olha o que Paulo nos diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não aqueça a vossa ira, não potencialize a vossa ira. Podemos substituir a ira pela mágoa. Aí diríamos assim, magoai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa mágoa. Ou seja, identifique-a, aceite-a. Isso faz parte da humanidade em evolução. Agora, o que não devamos é cada vez mais ficar acumulando, nos abarrotando de mágoas, mágoas sobre mágoas, culpas sobre culpas. Isso é extremamente doentio. Isso vai gerar enfermidades no campo orgânico, de doenças.
inúmeras que poderíamos aqui citar, infecciosas, autoimunes, cancerígenas, e por aí vai. Então, nos diz o autor, Hamed, espírito, a mágoa pode surgir por muitos motivos. Não vamos, até pela questão do tempo, nos aprofundar, mas não é difícil entender. Rompimento afetivo, por exemplo. Muitos se magoam. Maledicência sobre a vida sexual de alguém, calúnia, isso gera mágoas. Preconceito determinado por idade e trabalho. Ingratidão dos filhos. Olha, isso é terrível. Quando os filhos não correspondem às nossas expectativas, que queríamos que nossos filhos correspondessem, esquecemos que eles são espíritos, com suas autonomias, com suas identidades. No entanto, a gente quer que os filhos sejam como nós queremos, imaginamos que sejam. Ingratidão dos filhos. Abandono de amizades queridas. Pois é. Traição amorosa. Não podemos ser traídos, rejeitados, abandonados. Lelu nos fala, ele tem uma frase lindíssima. Ele nos diz que nós não somos traídos, abandonados, rejeitados. Apenas nos sentimos assim por aquilo que a gente espera do outro. A gente está sempre a esperar do outro condutas que são nossas, leis que são nossas, determinadas pelos nossos padrões comportamentais. Discriminação social, ou seja, terrível, intolerância racial, sexual, tudo. Exclusão está aqui motivada por raça, cor e credo religioso. Os estados de intolerância, tudo isso geram mágoas. Aliás, diz o autor, ninguém consegue viver sem nunca se magoar. Não somos espíritos ainda extremamente aquinhoados, como Abigail, como Mahatma Gandhi e outros mais. Ou seja, ninguém consegue viver sem se magoar. Volto a repetir, o primeiro passo é identificar a mágoa. Com alguém ou com certas ocorrências, obviamente. Na realidade, diz ele, a mágoa é uma das muitas emoções humanas. Só não se emocionam os corpos inanimados, visto que as emoções nas criaturas vivas revelam a importância que elas dão a si mesmas. Olha aí o egoísmo, a visão de si próprio, aos outros que a gente quer que funcionem da nossa maneira, e aos acontecimentos. Isso me lembra aquela frase do Chico. Chico Xavier, certa feita, disse-nos: a vida, companheiros, nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Pois é. Que nós possamos deter isto em nós, na nossa tela mental, e guardemos essa frase do Chico. Então, irai-vos, mas não pequeis, nos fala o apóstolo. Quer dizer, admita a mágoa, aceite-a. Não viva com emoções recalcadas, represando mágoas. Isso é terrível para o corpo, porque quem assim vive transita cotidianamente em constante irritabilidade, sem saber de onde veio, para onde vai, e quanto tempo vai ficar? Sempre nessa indecisão, nesta insegurança de ser novamente magoado. É o medo do futuro, é o medo de não ser amado, é o medo de não ser acolhido. Então as criaturas vivem nessa profunda insegurança, nesse estado ansioso de ser. E o que é pôr o sol sobre a vossa ira? Significa não intensificar, não reavivar fatos doloridos que muitos nutrem ao longo da existência, não transportá-los do passado para o presente. Eles têm que ser identificados, mas não vividos
no presente, sob a forma de uma dor, de uma angústia, de um sofrimento patente. Não se magoar, meus irmãos, é impossível, nos fala Hamed, mas perpetuar ou ignorar o fato desagradável, vou ignorar, quero esquecer. A gente não esquece. Basta um estímulo semelhante, aquilo vem à tona, porque está no nosso inconsciente. Então, ignorar o fato desagradável como perpetuar pode ser comparado, olha como ele nos diz, ao comportamento do escorpião, que, quando enraivecido, inocula veneno em si mesmo, com o próprio ferrão. Assim é a mágoa. Estamos sempre inoculando veneno em nós mesmos. Isso é terrível, não só para a organização psíquica, como também para a indumentária física. Perdoar, diz ele, não significa apenas esquecer as mágoas, ou mesmo fechar os olhos para as ofensas alheias. Olhem só, perdoar, e a neurociência nos mostrou isso, fazendo com que a gente se coloque no lugar do outro, é desenvolver um sentimento profundo de compreensão. Isso chama-se compaixão. A compreensão profunda é uma compaixão. E aceitar os sentimentos humanos. Isso é empatia, por saber que nós e os outros ainda estamos distantes do agir corretamente, para não ficarmos eternamente julgando o outro e absorvendo mais mágoas. Vamos alimentando essas mágoas. E aqui um continho só para alegrar a nós, do nosso querido La Fontaine, mais uma vez Hamed, pelas mãos do Francisco Espírito Santo Neto, da história da raposa e da cegonha. É como nós agimos, vingando-nos, de alguma forma, daquele que nos ofendeu. E aquilo que eu disse, está vendo? Lei de causa e efeito, o castigo anda a cavalo, uns falam bem feito. Olhem só como esse conto é extremamente aplicável e pertinente. Vamos descrevê-lo aqui. La Fontaine. A raposa e a cegonha. A comadre raposa, apesar de mesquinha, tinha lá seus momentos de delicadeza. Num dos tais, convidou sua vizinha cegonha a partilhar da sua mesa. O banquete foi pequeno e não muito refinado, pois a raposa vivia de maneira econômica. Um caldo ralo, servido num prato raso, foi oferecido à cegonha. Agora, vocês imaginem a cegonha com aquele bico comprido num prato raso, cujo bico, muito duro e comprido, cada vez que tentava tomar a sopa, batia no fundo do prato, e ela não conseguia beber. A raposa esperta aproveitou-se disso e lambeu a sopa toda, para se vingar. Por isso que eu destaquei aqui a vingança. A cegonha convidou a raposa para jantar. Olhem só que interessante esta fábula. Na hora marcada, chegou à casa da anfitriã. Esta, com caprichoso afã, pedindo desculpas pelo transtorno, solicitou ajuda para tirar do forno a carne, cujo cheiro enchia o ar. A raposa gulosa espiou o cozido. Era carne moída e a fome a apertar. Sentou-se depressa à mesa esperando a comida chegar. Nesse momento, a cegonha vingativa entrou na sala e colocou sobre a mesa uma vasilha de gargalo estreito e muito comprido. Lá dentro estava a carne macia e cheirosa, que seria o jantar. Vocês já perceberam o que aconteceu? A cegonha, com seu bico fino e comprido, conseguiu comer toda a carne, enquanto que a raposa tentava enfiar lá dentro o seu focinho sem sucesso. As fábulas, as benditas fábulas, como a mitologia também, aplicáveis
aos nossos comportamentos, aos nossos sentimentos. Aliás, tanto La Fontaine quanto Esopo, esses dois grandes fabulistas, podemos assim dizer, que nos trouxe tantas informações para aplicarmos-nos em nossas questões cotidianas, odiernas. Pobre raposa, quis dar uma desperta e só o que conseguiu foi levar de volta a sua barriga, com fome, roncando de tão vazia. Voltou em jejum para casa envergonhada, com o rabo no meio das pernas e as orelhas manchas. Empatia, segundo passo. Já falamos da mágoa, do autoconhecimento, primeira etapa para o perdão. Agora temos que trabalhar a empatia, reconhecendo o sentimento do próximo, o que fez o próximo tomar aquela atitude. Entenda-se por empatia a capacidade de nos identificarmos com outra criatura. Continuamos falando aqui de La Fontaine, de nos tornarmos, quer dizer, de Hamed, né? Interpretando a fábula de La Fontaine. Então, Hamed nos diz de nos tornarmos emocionalmente conscientes e compreensivos com os atos dela, de ponderarmos quais sofrimentos ela carrega na alma. Isso não é neurocientífico? Não foi o que a doutora Suzana nos falou? É uma questão pessoal de avaliação? Além disso, procurar saber como aprendeu a agir no meio social. Estamos avaliando empaticamente que nível de discernimento possui, com a sua idade astral e outras tantas considerações. Empatia, meus irmãos, envolve sensibilidade. Para percebermos a emocionalidade que levou o outro a agir daquela forma, para assim podermos atenuar quando nos colocamos no lugar do outro e reduzir aquele abalo íntimo, aquela mágoa que todos nós temos, que sofremos diante de certas atitudes e atos alheios. Meus irmãos, para perdoar, é necessário acrescentar às coisas novos significados, ou seja, ressignificá-las. Falamos do autoconhecimento, da identificação da mágoa, e agora, então, nos colocarmos no lugar do outro, ressignificar a atitude alheia, compreender uma experiência de uma forma diferente. Ah, isso é difícil? É difícil. Mas tudo é adestrável, tudo é treinável, desde que conheçamos os passos e queiramos, pela nossa vontade, praticar. Por isso, 70 vezes, 7 vezes. Para perdoar, é preciso remodelar nossas atitudes, voltar nossa atenção para outro prisma do contexto e perguntar a nós mesmos: o que mais isto poderia significar? Por que a criatura tomou essa atitude? Por que nos ofendeu? Por que nos magoou? Por que nos caluniou? Não foi o que o Cristo nos falou? Amai-vos aqueles que vos caluniam, aqueles que vos agridem. Olhem a lição do Cristo. E Joana de Ângeles nos diz: antes de julgar alguém, deveremos conhecer todo o seu passado, desde seu nascimento, ou pelo menos procurar entender e lucubrar. E ainda conhecer todas as suas encarnações anteriores, o que é difícil, para saber entender as razões que levaram esta pessoa a cometer determinada ação. E aí vamos para a terceira, e considero talvez a mais difícil etapa: aproximar-se daquele que nos ofendeu. Então Jesus, conversando com Pedro, está lá no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos lembrar que misericórdia realmente é um sentimento que ainda está um pouco distante
Misericórdia vem do latim miserere, que quer dizer compaixão, compreensão. Cordis, que quer dizer coração. Então, uma compaixão com coração é sentir o sofrimento do outro, não como se fosse nosso, mas sentir que o outro está a sofrer. Então, a misericórdia ela está acima da compaixão, como a compaixão está acima da piedade. Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Olhem o que está no Evangelho de Mateus, meus irmãos. Terceira etapa. Se contra vós pecou vosso irmão, disse o Cristo para Pedro, ide, já é um movimento físico, lembrando que o corpo é o último a perdoar. Interessante isto, porque quando estamos diante de um ofensor, mesmo que queiramos perdoar e já estamos funcionando desta forma, o corpo reage. Há uma palpitação, há uma sudorese, há uma contração muscular, porque a diluição física ela é mais lenta. É interessante isto. Então, ide, vá, se movimente, fazer-lhe sentir a falta em particular. A sós com ele. Se vos atender, se aquele que te ofendeu vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E nós sabemos a resposta de Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes. Nós precisamos perdoar 70 vezes 7 vezes. A cada ofensa, imprimirmos essas caminhadas, esses degraus do autoconhecimento, identificando a mágoa, da ressignificação da atitude alheia, para que o nosso cérebro possa processar. Nós vimos as vias nervosas. E depois, então, nos aproximarmos daquele que nos ofendeu. E para terminarmos este assunto de magna importância, como disse Benjamin Franklin, realmente perdoar é muito difícil. Vamos lembrar que o perdão é um ato de caridade para com o próximo. O auto-perdão é uma autocaridade para com nós mesmos. Isso está explícito no Livro dos Espíritos, na lei de justiça, de amor e de caridade. Caridade e amor do próximo. Vamos relembrar? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou aos nossos queridos irmãos espirituais qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E a espiritualidade superior, nossos queridos irmãos instrutores, nos respondeu: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Está aí explícito a caridade. Quando movimentamos todo esse trabalho, a partir do momento que estamos identificando nossas mágoas ou nossas culpas, já estamos promovendo a caridade, ressignificando a atitude alheia, nos colocando no lugar do outro. É uma caridade para com o próximo que nos ofendeu. E depois nos aproximando dele. Também é uma caridade, para estarmos a sós com ele, num diálogo de empatia, num diálogo amigo, num diálogo substancial. Portanto, queridos irmãos, esse é o tema que eu quis trazer para todos vós, para que possamos, então, raciocinar sobre este assunto, as implicações disso, neurocientificamente falando, e, consequentemente, as implicações celulares e também as implicações na nossa saúde integral. Pois é isso que objetivamos, a saúde integral, ou seja, espiritual,
perispiritual e orgânica. E o perdão faz parte desse grande arsenal emocional para nos proporcionar um bem-estar, uma paz interior, como falei no início. E é isso que desejamos. A doutora Rosa Rita e o Luiz Martins, nossos queridos companheiros de tantos anos, né, colocam o seguinte: as ações neuroquímicas descritas sobre o perdão não seriam ação direta do espírito sobre o cérebro? Perfeitamente, minha querida Rosa. Tudo provém do espírito. É o espírito que atua, né? A causalidade descendente, como nos afirma a física quântica. É a consciência que vai atuar nas partículas elementares, nas células, nos neurônios. Essa é uma visão moderna da física quântica, causalidade descendente, e não a caótica visão conservadora de que são as partículas elementares, são os átomos que vão formar a consciência. Então, a própria física quântica, como também a epigenética, nos fala exatamente das energias mentais atuando na organização física. E aí, então, promovendo as alterações neuroquímicas, como vimos no trabalho da doutora Suzana. Então, o espírito é o presidente dessa orquestra. É ele que atua no perispírito e na organização física. Em todos os processos metabólicos, sejam eles hormonais, neuropeptídicos, enzimáticos, tem que ter uma ação inteligente. E aqui nós poderemos dizer que não é tão inteligente, na verdade, porque quem se magoa não está sendo tão inteligente assim, porque vai sofrer os danos relacionados a isso. Mas, sim, é o espírito que atua sobre o cérebro. Perfeito? Agora é o Paulo De Felipe. O Rubim, ele te pergunta se, para ter empatia, é recomendado nos colocar no lugar do outro. Porém, como que seria melhor se, ao invés, tentar entender por que o outro age e pensa daquela maneira, sem ter que ficar em seu lugar? Meu amigo De Felipe, é uma redundância. A partir do momento que eu estou procurando entender a razão, o motivo pelo qual ele age dessa forma, eu estou me colocando no lugar do outro. Perfeito? Colocar-se no lugar do outro é exatamente isso, é ressignificar a atitude. Como eu disse, a segunda etapa. A primeira é identificar a mágoa, a segunda é colocar-se no lugar do outro. E não ver o outro como vilão, mas procurando entender. Isso é o desenvolvimento da empatia. Empatia é isso. É procurar reconhecer as emoções alheias. É colocar-se no lugar do outro. Exatamente isso. Perfeito, meu amigo? Isso. Nós não temos mais nenhuma participação, a não ser Galaxy S10, que agradeceu pela palestra. Nós também agradecemos muito pela palestra. Você, Rubim, na verdade, fez assim um apanhado de mentores queridos nossos. Eu sou extremamente apaixonada pelo Hamed, muito, muito apaixonada pelo Hamed. Aliás, eu sou apaixonada por vários, sou bem volúvel nesse sentido. Então, você citou Joana, você citou Hamed, você citou... Sabe quem? Você citou o Plotino, né? Eu não entendi qual foi o nome que você usou para o Uno do Plotino. Você usou um outro nome? Ultraser. Ah, sim, Ultraser. Tá ok. É porque eu não tinha Ultraser de entendido. Plotino. Eu não tinha entendido. O Logos de Heráclito Isso. e Ultraser de Plotino. Isso. O Logos filósofos, né? Filósofos. Filósofos. Sim, claro, claro. O Logos significa mente, né? E os gregos clássicos usavam muito, né? Perfeitamente. Então, vamos lá. Então, você citou isso, achei muito... Citei Gandhi, muito emocionante para mim. Abigail.
Abigail citou coisas muito lindas, pelo menos particularmente para o meu coração. Mas você citou também uma questão que você logo iniciou a sua fala, falando do circuito de recompensa. Sim. Que é uma questão, foi o Mark Goldman, lá da Universidade da Califórnia, que introduziu esse conceito, também chamado caminho do prazer, que nós usamos muito para estudar as dependências com e sem substância, antigamente chamadas químicas e não químicas, né? E, na verdade, é muito interessante, porque se nós pensarmos bem, os efeitos, e aqui estou te colocando essa questão, se nós pensarmos bem, os efeitos nefastos das dependências, tanto químicas ou com substância, como as não químicas chamadas sem substância, se o efeito neuronal nos circuitos neuronais é o mesmo, porque as pesquisas dizem que tanto para as dependências químicas ou com substância, para as não químicas ou sem substância, o caminho neurofisiológico é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Perfeito. Nós podemos estender isso para, quando você iniciou a sua fala, de falar sobre o circuito de recompensa, com relação também a esse mesmo caminho neurofisiológico da questão do prazer de perdoar, da alegria de perdoar. Perfeitamente. Como disse o próprio, que eu citei agora, me esqueci o nome dele, meu Deus. Tertuliano, né, que eu falei? Sim, falou. Que foi um prolífico, né, quer dizer, um fecundo, que desenvolveu o primeiro trabalho em latim sobre o cristianismo. Ele nos fala que, se quiseres ter uma felicidade momentânea, vingue-se. Se quiseres ter uma felicidade duradoura, perdoe. Então, ele já antecipou o trabalho neurocientífico, de que tanto a vingança vai dar prazer àquele que está se vingando, que está retaliando em virtude da ofensa recebida, não é? Vai dar um prazer. Como muitos sentem até prazer em assassinar, promover um homicídio daquele que o prejudicou. Vamos dar aqui uma ideia de um marido traído que chega e encontra a sua esposa no tálamo conjugal com uma outra criatura, ele chega e mata, num impulso homicida. Ele vai ter um prazer ali momentâneo, vai ativar seu circuito da recompensa de ter se vingado de uma traição. Porque é aquilo que eu disse no início, que o Lelou nos diz, nós não somos traídos, apenas somos traídos por aquilo que a gente espera do outro. Então, a gente tem que estar sempre esperando do outro. Então, quando a gente se vinga, vamos ter um prazer momentâneo, só que não vamos resolver as nossas questões, as nossas sombras, que ainda não foram integradas, ainda não foram analisadas, ainda não foram diluídas. E isto é um processo lento, daí Jesus ter dito: perdoai não 7 vezes, Simão Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. Vejam a profundidade filosófica e psicológica do nosso querido e amado governador planetário. Perfeito? Então, a vingança, assim como os pequenos prazeres, a utilização de drogas que movimentam este circuito da recompensa, gerando processos de euforia. Mas só que a euforia, ela abaixa o seu padrão quando essas substâncias são metabolizadas, o que faz com que a criatura repita para se manter o prazer, para manter a euforia. Aí entra a viciação. Mas, de qualquer forma, este circuito ele é ativado, gerando prazer com a elaboração principalmente de dopamina. A dopamina tem um papel muito importante no desenvolvimento do prazer, como a serotonina no equilíbrio do humor. Perfeito? Isso. Rubim, eu sei que esse princípio é muito caro ao César, até vou pedir ao César saber se ele concorda com isso. César, você está um pouquinho aqui ligado para nós, está aí dando uma informação.
Se isso que nós acabamos de ver, ou seja, o circuito de recompensa aplicando-se para a questão do caminho neurovegetativo, neurofisiológico, para o circuito da recompensa e o caminho do prazer, como isso se aplica, o Rubin lembrou, para, digamos, um homem que comete um assassinato, um homicídio, para a questão das drogas, da adição às drogas, mas também se isso se aplica no plano moral. Nós temos os exemplos aqui do plano físico, do corpo físico, e se isso também no plano moral se aplica. Eu sei que esse é um conceito que é caro a você, também a mim. Sim, eu acho que no plano moral não é exatamente assim que a coisa se passa, né? Porque no plano moral nós estamos assim em confronto mais direto com a lei divina, né? E a lei divina é a lei de amor. Tudo aquilo que negue o amor é ponto cego. Tudo aquilo que, ao contrário, gera o amor é luz. O espírito, na verdade, alimenta-se de luz. Todas as vezes que nós colocarmos alguma coisa que nega a luz, isso faz com que o espírito falseie, o espírito sofra, né? As consequências são absolutamente decorrentes disso aí, né? De maneira que, nesse aspecto, eu acho, na questão moral, né, na verdade, nós temos que ter uma outra leitura, porque o confronto é diretamente vinculado à lei de causa e de efeito. E aquela história, você semeia e, inevitavelmente, você vai colher. Eu acho que é por aí, Nádia, essa questão. Sim, então, mas nesse caso, César, nos exemplos que o Rubin nos trouxe, o caminho neurofisiológico é o mesmo, é o de alegria. Sim, claro. Do cristão, mesmo que ele esteja lá no circo, a ser devorado e tudo mais, e Paulo depois. Então, é o mesmo princípio que está operando no plano do corpo físico e a respeito do espírito que está ali comandando. É verdade. Você tem alguma ideia a esse respeito, César? Por que ele colocou isso? Ou por que o corpo é o último a perdoar? Eu acredito que tem muito a ver com o problema dos hábitos, né, da viciação. A pessoa fica acostumada e o organismo fica habituado a emitir essas estruturas, né? E embora a gente já se disponha a se colocar em estado de perdão, a mudança interna, né, vai se realizar mais lentamente. Eu acredito que é isso que ele está querendo dizer. É assim que eu entendi. Eu me lembro, por exemplo, de fazer tratamento de pessoas que fumavam, né? Então, as pessoas, teoricamente, realmente queriam deixar de fumar, estavam deixando de fumar, estavam enfim, mentalmente voltados para não fumar, mas o organismo continuava exigindo a nicotina. Eu acho que é mais ou menos disso que nós estamos falando. Inclusive, há pesquisas no que se refere a uma memória do corpo. Foi feita uma pesquisa com os militares norte-americanos que voltaram do Vietnã e tudo, e nós sabemos que nas guerras eles são, não é isso? Buscam drogas, porque é uma experiência assim, né, de extrema tensão. César teceu algumas considerações, e eu aqui estou também fazendo um comentáriozinho a respeito do que ele disse. Então, estou citando uma experiência com os militares que voltaram do Vietnã, e cada um foi para sua casa, para sua família, então eles estavam, entre aspas, livres, libertos da dependência química, porque nós todos sabemos que isso é extremamente frequente nas linhas de frente das guerras, por motivos óbvios do limite, né, do ser humano naquela situação também limite. Então, foi feita essa experiência e eles estavam tranquilos, livres, entre aspas, da dependência que tinham adquirido no período do front.
Mas aí eles resolveram fazer uma confraternização e todos voltaram a se encontrar num determinado momento e local, todos juntos, e voltaram a ter a dependência, uma espécie de memória neurofisiológica, neuroquímica no cérebro, porque diante, e as pesquisas dizem isso, eu estudei essa questão para fazer o meu livro, Bullying, Cyberbullying e Dependências, então eles voltaram a, digamos assim, recrudescer aquela dependência porque remanescia no departamento neurofisiológico aquela lembrança, e toda vez que as pessoas visitam ou sentem odores, companhias de pessoas, até ver uma foto, passar pelo mesmo lugar, volta a essa memória. Eu queria fazer uma observação, Nádia. Isso. Porque os neurônios são substituídos. Sim. Inclusive os neurônios do hipocampo, que é a estrutura cerebral ligada à memória. Ora, se isso recrudesce, as memórias não ficam impressas nos neurônios, porque eles são substituídos. E as memórias voltam. Isso nos faz crer, obviamente, que as memórias não estão nos neurônios, elas ficam nos neurônios. E onde estão essas memórias? No perispírito, que é exatamente estrutura a forma física, através das células tronco. É o perispírito atuando nas células tronco no processo chamado de neurogênese, novos neurônios. Ora, se os neurônios foram destruídos, né, o materialismo não explica como é que as memórias ficam. Isso. Porque as memórias não estão nos neurônios, elas ficam nos neurônios. As memórias estão no perispírito. Isso é muito claro. Inclusive, eu vou tomar aqui liberdade para fazer uma referência, pedindo licença ao meu querido, adorado mentor André Luiz, que uma vez me mandou uma psicografia linda, e uma das frases que ele usou foi: o espírito comanda a matéria. E é disso que nós estamos falando, o espírito comanda a matéria. Assinado André Luiz, não sou eu que estou dizendo, não, eu até pedi licença para reproduzir. Não, você falou tudo, né? Porque tudo vem do espírito, né? Se a gente, por exemplo, se reportar aquele povo lá do sul do Japão, lá das ilhas Okinawa, da província de Ogimi, onde tem a Vila dos Centenários, onde os pesquisadores deram, né, uma versão muito interessante. Por que a longevidade? Porque existe entre eles a solidariedade. E o mais importante, eles foram atacados e dizimados pelas forças militares americanas, só que não guardaram mágoas. Olha que interessante. Por isso, são longevos. Então, aí já nos faz entender, nos remete à importância do perdão até na nossa longevidade. E vou mais longe. Sabemos que a ansiedade, que é uma característica daqueles que guardam mágoas, eles encurtam os telômeros, a parte final do cromossomo, e a célula morre. Agora, os que perdoam estão se livrando da ansiedade e os telômeros ficam incompridados, cuja telomerase está atuante, ela não está bloqueada. Então, vai haver a sobrevida, a divisão celular. Então, é interessantíssimo isso. Então, precisamos, com urgência, de trabalhar o perdão. Por isso, eu trouxe as 3 etapas: mágoa, ressignificação e aproximação. Isso. Depois vou perguntar à Rosa se ela tem algum complemento, porque ela inaugurou aqui as perguntas com uma questão muito pontual sobre o tema, mas eu vou aqui ler que a Jane disse que tem gratidão a todos da sala e que gosta muito do seu estudo, José Henrique, viu? Nós também, viu, Rubim? Acompanhamos a Jane, também gostamos. O nosso querido operador, o Carlos Nascimento, ele diz o seguinte, Rubim: esta semana ele viu uma matéria em que uma pessoa caiu em casa
e perdeu toda a memória. Isso já faz muito tempo, já faz anos, e muito pouco dessa memória voltou. Será que o perispírito foi tão afetado, hein, Rubim? Não, o perispírito nunca é afetado, ele registra, né? Se houve uma perda de memória, houve uma perda física, uma perda neuronal. Agora, pode haver, diante, vamos dizer assim, de uma destruição, em cima de uma destruição neuronal, fabricação de novos neurônios e as memórias voltam. Não porque houve substituição dos neurônios, mas porque o perispírito transmitiu essas memórias através da neurogênese das células-tronco na fabricação de novos neurônios, desde que a organização física assim o permita. Porque, às vezes, as lesões são tão grandes que não há condições, mesmo que o espírito queira, mesmo que o perispírito esteja funcionando para a organização de novos neurônios, mas apenas a organização física não permite isso. Então, isso é um grande sofrimento para o espírito. Nós podemos entender, por exemplo, no Alzheimer, onde a memória é afetada. Então, o espírito sofre muito, por isso que a doença de Alzheimer é considerada até por Manuel Filomeno de Miranda como uma doença expiatória, porque o espírito não consegue se apoderar da matéria, está entrando em processos degenerativos proteicos. Então, ele fica como que semi-liberto. Agora, essa semi-libertação proporciona o processo de obsessão pelas dívidas transatas. Interessante que no Alzheimer há lembranças do passado, onde os delitos foram cometidos, e as lembranças do presente ficam aniquiladas. Olha que coisa interessante isso. Quer dizer, o espírito ele não consegue se apoderar de uma matéria que está deteriorada, que está em processo de degeneração. O corpo físico não dá essa, vamos dizer assim, essa permissão. Então, tudo tem limites. Se houve uma recrudescência de memórias, é porque o corpo físico assim o permitiu. Ou seja, a fabricação de novos neurônios. E esses novos neurônios, a neurogênese, é fruto, não, traz as memórias que estão na organização perispirítica. Esse grande arquivo, né? Eu tenho estudado muito, feito estudos em cima do livro do Zalmino Zimmermann. Eu acho aquele livro sensacional. Tenho feito trabalhos para Portugal, para uma cidade aqui próxima, sobre o perispírito. Eu acho que esse vai ser o grande segredo nesse planeta de regeneração. As comprovações que o perispírito vai nos trazer. E seus imensos arquivos que desconhecemos. Esses feixes que compõem a organização perispirítica, que vai da estrutura mais periférica, né? O ectoplasma, o fluido vital, até o corpo mental. E como diz o Jorge Andréa, provavelmente o perispírito encontra suas raízes no corpo mental, e que sabemos muito pouco. André Luiz nos diz que é apenas o envoltório sutil da mente. É onde o Jorge André faz aquela distinção, né, do início do inconsciente atual, pretérito e puro. Então, tem o corpo mental ali promovendo essa zona limítrofe da organização perispirítica do espírito. Uhum. Eu já verifiquei aqui, lamentavelmente, a Sueli já saiu, mas ela deixou aqui um recado, eu gostaria tanto que ela nos ouvisse aqui. Ela diz: vejo vocês na próxima palestra. Hoje foi meu ciclo de químio e minha matéria desta vez ficou um pouquinho debilitada. Hoje é a primeira de muitas palestras de vocês que assisti. Um abraço cheio de energias a todos. Sueli, se você vir aqui depois no YouTube, mas nós estamos deixando aqui no plano espiritual as nossas vibrações para a sua recuperação, para você atravessar essa situação. O Rubim aqui já falou sobre essa experiência dele, então nós estamos vibrando por você e queremos mesmo que você venha todas as vezes aqui. Nós vamos agora na sexta-feira também ter outro encontro, você também venha, e depois na outra segunda, venha sempre, que vai nos dar muita alegria estar aqui conosco, a sua companhia.
Rosa, você queria tecer algum desdobramento sobre aquela sua primeira pergunta? Não, eu acho que depois foi muito bem colocado pelo Rubim, sobre a ação do perispírito. Eu só falei aquilo porque, às vezes, a gente vai lendo os textos e quem faz um trabalho para publicar numa revista médica, ela não vai falar sobre perispírito nem sobre ação perispiritual. Então, foi só para dar foi só um lembrete, né, Rubem? Que às vezes a gente vai dando e não se nota que a gente está como se estivesse falando para médicos. Isso é a nossa profissão, né? E às vezes a gente vai citando, e foi só para lembrar do perispírito. Ele colocou muito bem. Eu sei que ele sabe falar sobre isso muito bem, e pesquisa muito também sobre isso. E eu também adoro o livro do Zimmermann, do perispírito. Mas, Rosa, Esse livro é sensacional. Ao invés de falarmos sobre perispírito, podemos falar campos morfogenéticos, fica mais bonito. Exatamente. Olha, eles até gostam quando você fala para o sentido. Isso é o biólogo inglês, Rupert Sheldrake. Exatamente, exatamente. Mas você vê que até ele mesmo, às vezes, no livro dele, ele acaba, assim, passando para o corpo físico, né? Ele fala dos campos morfogenéticos, como se fosse só o corpo resolvendo tudo ali mesmo, né? Então, a gente, às vezes, também, né, tem que relembrar que nós somos espíritos agindo através do perispírito. Mas você colocou, assim, maravilhosamente bem na palestra. Obrigado, Rosa. Obrigada, Rosa. Então, nós vamos aqui encerrar a nossa reunião, rogando a Deus, aceite também a Jesus, também a Maria, também aos nossos anjos da guarda, também aos nossos amigos espirituais, aceitem as manifestações mais profundas e sinceras da nossa gratidão por tudo que temos deles recebido, por tudo que temos neste instante aqui, também sentido da aproximação e das vibrações cariciosas desses corações amigos que nos acompanham, nos estimulam, nos protegem, nos intuem e nos instruem. Agradecemos, Jesus, toda a proteção para o ICEB e para todos os que trabalhamos aqui em ambos os planos de existência, no passado, no presente e nos que ainda virão aqui a trabalhar e estudar em ambos os planos de existência. E em ambos os planos da existência frisamos por todos os companheiros que já estiveram conosco e que partem naturalmente para o plano espiritual com as bênçãos de Deus, a proteção de Maria e nos braços de Jesus. Neste instante, Mestre, nós te agradecemos pela presença amiga, competente do nosso querido irmão e amigo José Henrique Rubim de Carvalho, que trouxe, como sempre, um estudo tão profundo, consubstanciado, com um envoltório de ternura, de envolvimento do nosso coração para com a compreensão que todos nós precisamos receber, porque todos estamos inscritos em determinadas faixas de experiência para a renovação, como citou e nos trouxe tão profundamente o nosso querido expositor José Henrique Rubim de Carvalho. Desce sobre ele, Jesus, as tuas bênçãos, por sua mente, por sobre sua mente e seu coração, para que ele possa continuar a nos trazer essas informações e essas experiências tão delicadas, sutis e profundas no conhecimento da ciência e do Evangelho de Jesus, do teu Evangelho, Mestre, e do trabalho insuperável de nosso querido codificador Allan Kardec. Que a tua paz e a tua luz permaneça conosco hoje e sempre,
Como nós te pedimos, Mestre, abençoa também o nosso próximo encontro, em que nós novamente estaremos aqui reunidos em teu nome para estudar o teu Evangelho e a codificação de nosso amado codificador, esse coração tão afeto e tão próximo do teu coração, Mestre querido. Fica conosco, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai.